Ok, obrigada. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, sessão do dia 2 de setembro de 2020, 9 horas da manhã, são 9h05. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Aqui para o período, a nossa pauta da manhã, não há previsão de nenhuma sustentação oral, então eu vou dar continuidade à nossa pauta de ontem à tarde, que a gente estava discutindo, a gente iniciou a leitura do item 27, mas pelo adiantado da hora a gente teve que interromper, e aí agora vamos iniciar novamente pelo 27 com mais tranquilidade, né? Doutora Fernanda, com a palavra. Bom dia a todos. Pois bem... Bom dia. Trata-se de... Bom dia é ficar só o silêncio, né? Bom dia. Bom dia. Então, nesse caso, trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito em nome da empresa, acima, tá? Por contribuição dos segurados empregados, a qual a empresa teria a obrigação de arrecadar e recolher, destinado a financiamento a benefício do artigo 57.8 da Lei 82.1391, contribuição de terceiros, enfim, conforme o relatório fiscal, as remunerações correspondem aos valores de salários indiretos, proveniente da disponibilização por parte da empresa de plano de telefonia móvel e plano de saúde aos empregados e os valores pagos a título de passagens aéreas para os sócios, pagamento de prestadores de serviços e cooperativas de trabalho. Foi intimada por diversas vezes para a apresentação do contrato do plano de saúde, para verificação se era extensivo a todos, e o contribuinte não tinha apresentado a documentação solicitada. O crédito tributário alcançou um montante de 239 mil, a empresa foi notificada e apresentou defesa tempestivamente, em sede preliminar, alega que o prazo decadencial seria de 5 anos e não de 10 anos, que o entendimento dos auditores seria equivocado, pois o valor do auxílio saúde disponibilizado do plano de saúde que tinha sido lançado era extensivo a todos, tá? Com relação aos depósitos dos honorários dos peritos judiciais, e aí tem 2 peritos judiciais que receberam pagamentos da empresa, como sujeito à incidência de contribuição social, entende que não fazia o maior fundamento, não tinha o menor fundamento tais exigências, que decorrem apenas de prestação de serviço perito judicial determinado pelo próprio juízo. No que se refere ao plano empresarial móvel da Claro, que também não seria uma remuneração indireta, que era um plano empresa, que era para ser utilizado como uma ligação, como objeto de trabalho, e que não era usado para fins pessoais. Então, que não seria um salário indireto. O defendente esclarece ademais que pagou as contribuições devidas em relação às cooperativas, Unimed e Copa Electric, bem como recolheu as contribuições patronais do profissional autônomo referente aos valores pagos a 2 prestadores de serviços que estavam também lançados no bojo da infração. Roga que seja julgado improcedente a ação fiscal. A DRJ Fortaleza, quanto ao prazo decadencial, aplica 173, tá, do CTN. Quanto ao levantamento do salário indireto relativo ao plano de saúde, realmente entende a DRJ que foi comprovado que tal plano era extensivo a todos os empregados, motivo pelo qual afasta tal rubrica da base de cálculo. Quanto aos valores da telefonia móvel para os empregados, em que pese a alegação da defendente de que não havia natureza jurídica de salário, que não estaria enquadrada na hipótese da 8212, porque seriam, em tese, utilizados apenas no horário do expediente para tratar de assuntos relacionados ao trabalho, a DRJ entende que
não teria como ser diferente, a não ser considerar que tal verba tem natureza salarial de fato, porque não teria como controlar se tais ligações teriam sido feitas apenas, se o uso do telefone teria sido feito apenas durante o trabalho ou não. Eis que não havia uma prestação de conta pelos empregados, não havia nenhum timesheet ou alguma prestação ao final do mês que o empregado demonstrasse que utilizou apenas de tal hora a tal hora, ou que estava debitando apenas tal ou tal momento. Era um valor disponibilizado e dado aos empregados, eles podiam utilizar o momento que fosse, tá? Enfim, não se incorporam ao salário as prestações legalmente previstas, e aí a DRJ fala que só não seria base de cálculo, para fins de consideração de salário, apenas aquelas hipóteses legais que estão mencionadas de forma muito clara na legislação. Salienta que a auditor fiscal utilizou o método de aferição indireta para quantificar tais bases de cálculos em função dos pagamentos de telefonia aos seus empregados, ou seja, relativo a esta rubrica foi feita a aferição indireta. Tá? No que se refere a contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos sócios, considerados como prolabore indireto, conforme relatório de lançamentos, tais lançamentos evidenciam compra de passagens aéreas para os sócios, sendo matéria incontroversa, já que não faz nenhuma alegação e não carecendo de nenhum reparo. Tais valores, por se enquadrarem no conceito de remunerações pagas ou acreditadas a qualquer título, a contribuintes individuais, de acordo com o artigo 22 da 8212, devem ser, de fato, considerados como fatos geradores da contribuição previdenciária, tendo agido corretamente a fiscalização no presente feito. Quanto aos serviços prestados por contribuintes individuais, especificamente quanto aos peritos mencionados no auto em questão, não merecem ser acolhidas, eis que, de acordo com a Instrução Normativa 100 de 2003, é fato gerador em espécie, ou seja, a contribuição era devida também nesse caso. Tá? E, sendo assim, a DRJ julga procedente, em parte, o lançamento, excluindo as competências abrangidas pela decadência quinquenal com base no artigo 173 do CTN, e o salário referente, a parte que tinha sido lançada referente ao plano de saúde, tá? E uma parte específica de telefonia móvel que tinha sido comprovada, que tinha tido prestação de contas especificamente. O João saiu? Caiu? Saiu. Ele teve que reiniciar o computador, mas ele disse que ele já leu o relatório, tá? Aí ele falou que você pode continuar. Tá, desculpa, porque quando eu vi sair aqui a telinha... Não, ele me mandou uma mensagenzinha aqui, acabei de receber. Tá, seguindo, então foi dado procedência em parte, tá? Pois bem, seguindo ao voto, entendo que o recurso é tempestivo, conforme mencionado pelo recorrente, houve sim pagamento de contribuições relativas a salários. Iniciando, vou logo para a análise do prazo decadencial, tá? Então, não foi, é indubitável, é incontroverso o pagamento antecipado de contribuição social no período mencionado. E, sendo assim, entendo que tem que ser aplicado o artigo 150 do CTN, tá? Que determina a contagem do prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador. Então, para fins de critério decadencial, levando-se em consideração que a cientificação se deu em 30/10 de 2007, eu considerei como caduco todas as competências até 9 de 2002, tá? Eis que, repito, é incontroverso que houve pagamento por parte da recorrente no período mencionado, então, por isso, apliquei o artigo 150 do CTN ao invés do artigo 173. Quanto aos demais lançamentos que ainda restaram sustentados e válidos pela DRJ, por ausência de clara contestação, pautado em provas que demonstre ausência de natureza salarial para tais verbas, como mencionado detalhadamente no relatório acima, entendo que devem ser mantidas, ou seja, para a parcela que ficou remanescente de uma parte de telefonia móvel, de passagens aéreas, entendo que não houve clara contestação e não houve comprovação de que tais verbas não deveriam ser consideradas como salário base de contribuição social. E, sendo assim,
mantenho o entendimento da DRJ, entendo que deve ser reconhecida a decadência com base no artigo 150 do CTN, abrangendo o período até 9 de 2002, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário pelas razões acima expostas. É como voto. Ok, Fernanda. Algum questionamento? Ela está reconhecendo a decadência até 9 de 2002. Eu vi que tem um relatório de documentos apresentados aqui, que tem o recolhimento. Na competência, até a competência. João, que é bom nos cálculos da decadência, eu acho que está certinho o 9 de 2002, né? Tem que fazer o cálculo aqui ainda. Não, mas eu confio em você, doutora Chico. Também na Fernanda. E na Fernanda. Mas é porque eu para essas contas não sou muito boa. Eu preciso do modelo de qualidade do Maurício. É o 150, sim. É sempre um mês antes do mês. É sempre um mês antes, né? Então, ó, foi 30/10 a ciência de 2007 e ela está reconhecendo até 9 de 2002. Tá correto. Certinho. A gente já tinha discutido isso ontem. Eu acho que a gente já está discutindo, né? É porque ficou verbas distintas. É porque uma parte do lançamento foi de cessão de mão de obra. E aí, a cessão de mão de obra, a gente, né, por ter em si o principal ter sido considerado procedente a favor do contribuinte, o acessório a gente aplicou o mesmo entendimento. Esses são outras parcelas, outras verbas, mas o período é exatamente o mesmo. Então, é o mesmo período mesmo, é até 9 de 2002. Eu acompanho, viu, doutora Sheila? Tá correto. Ok. Então, doutor João só acompanha. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 27, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência até 9 de 2002, inclusive, e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 27. O 28, 29... até o 33 foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte, que era de relatoria do Dr. Wesley. A gente vai para o item 34, da Fernanda. 34 e 35, CJPA, Participações e Administração. Deixa eu colocar para vocês um minutinho aqui na página. Enquanto não cola na pasta, eu mandei para os senhores, tá? No grupo. Os processos, já foi. Pois bem, 34, cujo final é 2007-78. Trata-se de notificação fiscal, importância de 469 mil. As contribuições sociais e os fatos geradores objetos do lançamento são contribuição social devida pela empresa, sobre remunerações pagas a diretores, incidentes sobre remunerações assegurados, contribuintes individuais, apurados em GFIP e em contabilidade não descontados oportunamente pela empresa, e incidentes sobre pagamentos realizados à cooperativa de trabalho em razão de 15% sobre o valor da nota. Notificado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando preliminarmente que seriam genéricos os fundamentos, dificultou ampla defesa, no mérito aduz que o levantamento das cooperativas não procede, tendo em vista que o contratante de serviços médicos é a empresa Jabur Toyopá, sendo, portanto, sujeito passivo das contribuições, acrescenta que apenas reembolsa
a referida coligada relativamente à parte dos trabalhadores beneficiários do plano de saúde. Acostou as faturas de prestação de serviços sacadas em nome da empresa Jabur. Os autos foram baixados em diligência, em atendimento ao solicitado. A autoridade fiscalizadora promoveu a verificação junto à Unimed e, de fato, concluiu que os valores relativos ao plano de saúde verificados em folhas integram os valores constantes de faturas emitidas em nome da Jabur Informática Toyopá. Assim, voltaram os autos para julgamento e a DRJ Curitiba, preliminarmente, analisa a decadência por ser um dever de ofício. Verifica-se que a notificação foi constituída em 7 de julho de 2007 e, efetuando o prazo, a contagem do prazo nos termos do 173, foi reconhecido a decadência até 11 de 2002, bem como até 13 de 2002, para o levantamento de empregados. A competência 12 de 2002, constante do levantamento de empregados, foi mantida pelo entendimento de que, através do 173, conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vale dizer que somente depois do esgotado o prazo de vencimento da obrigação é possível dar início ao prazo. Considerando que as contribuições referentes ao mês de dezembro têm vencimento em janeiro de 2003, o marco inicial seria janeiro de 2004, com término em dezembro de 2008. De start, tratando-se de constituição de crédito efetivada em 17/3, não há que se falar em decadência. Já as contribuições sociais sobre o 13º salário possuem o vencimento no dia 20 de dezembro de cada ano. Assim, a competência de 13 de 2002 foi considerada também atingida pela decadência. Diante do exposto, declara decadente as contribuições sociais relacionadas aos fatos geradores compreendidos na competência 5 de 2002 a 11 de 2002 e 13 de 2002. Quanto às alegações de cerceamento de defesa, afasta por entender que não tem fundamento para tal. Quanto à discussão acerca de serviços prestados por cooperativa, de fato entende que há razão, em parte, para o defendente. De acordo com o dispositivo legal, aquele que figurar no contrato firmado com a cooperativa é contribuinte da obrigação acessória. E compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se que, de fato, o contratante não é a CJPA, mas sim a Jabur. Considerando que não há vínculo jurídico contratual firmado entre a CJPA, Participações e a cooperativa Unimed, mostra-se incabível o lançamento nesta parte. Quanto aos demais lançamentos, considera-se como não impugnados em face da ausência de manifestação específica do contribuinte. Assim sendo, volta-se pela procedência parcial do lançamento para declarar decadente a exigência prevista até 11 de 2002 com relação à diretoria e nas competências 11 e 13 de 2002 para os empregados, bem como excluir a parte de cooperativas do trabalho pelos motivos já expostos. Em sede de recurso, o contribuinte sustenta o quanto alegado anteriormente, aduz que houve cerceamento do seu direito de defesa e que não deve ser mantido o lançamento por não ter feito a contratação de segurados cooperados. Pois bem, quanto à nulidade, a preliminar de nulidade, eu afasto, porque eu entendo que foram atendidos todos os requisitos para que seja válido o processo administrativo, tá? Quanto ao mérito, eu entendo que os argumentos apresentados em sede de recurso praticamente não se diferem do quanto levantado na impugnação. Tendo em vista que toda a documentação e fundamentação foi detalhadamente analisada na decisão de piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ. Mas, ainda assim, discorro brevemente sobre os principais pontos, para que não reste dúvidas acerca dos motivos da manutenção deste lançamento. Quanto ao suposto cerceamento, entendo que foi claramente discutível que foram atendidos todos os requisitos. Tá? E, até o presente momento, como se verifica, foram analisados os documentos apresentados pela defendente. Quanto ao lançamento acerca da prestação de serviços para cooperados, foram também analisados, inclusive dando provimento para excluir tal parcela. Quanto às demais verbas, não foram questionadas pelo contribuinte.
tá? Elas foram muito genericamente abordadas e basicamente foi dito que teve cerceamento de defesa, não foi questionado e juntado documentação probatória para que fossem afastadas tais verbas, tá? Eu trago o princípio da verdade material como fundamento e no final eu julgo... não, desculpa. Eu coloquei, tá, que já tinha sido dado a procedência em parte pela DRJ, né, e eu entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário pelas razões acima expostas. E aplico o artigo 150, abrangendo o período até 9 de 2002. Mas isso aí já tinha sido julgado. A gente até conversou sobre esse rapidamente. Não sei se você lembra. Sobre a análise da cadência que já tinha sido feita. Isso já passou, né? Uhum. Se fizer a contagem, verifica-se que a gente nem pode mexer mais nisso. Ainda que eu aplique o 150, acho que não será mais extensivo do que já foi. É aquele caso que ele tomou ciência em 2008. E aí ele fez a contagem aqui, não foi isso? Não, ele tomou ciência em 2008 não, ele tomou... 2007. 2007. E a DRJ excluiu 2002, o período de 2002, sendo que... Isso. Entendi. Mesmo que eu aplique o 150, não vai ser mais extensivo, não. E aí eu não posso alterar isso. Entendeu, João? Algum questionamento? Eu ainda não descobri qual foi a data do lançamento aqui. Aqui, preliminarmente, analisada a ciência por esse dever de ofício, no relatório que a DRJ fez. Ela foi notificada. A notificação foi 18/7 de 2007. 18/7 de 2007. Tem pagamento? Não, a questão é que a DRJ aplicou 173, só que acho que eu entendo que aplicou errado, porque ele fez decair 2002. Isso. Eu não tenho como mudar mais isso, João. Ainda que eu aplique 150, vai ser menos extensivo do que já foi dado, e eu não posso reformar isso. Eu até questionei a Sheila. Não pode ter reformácio em PEJs. Não, se não teve recurso de ofício, não pode. Não foi feita errada essa análise da decadência? Eles deram 2002. Só que você conta do exercício seguinte, né? 2003. Pela regra do 173, né? Exatamente. Mesmo que eu aplique o 150, vai Se ser... ele tomou ciência em 2007, 5 anos de 2003 vai dar 2008. 31/12 de 2008. Eles mesmos colocam aqui, ó. 31/12 de 2008. Só que o contribuinte foi cientificado em 18/7 de 2007. Ou seja, não tinha essa decadência do 173 aqui. Não, o contribuinte foi notificado, segundo o relatório aqui da impugnação... 30/10, né? 4/1 de 2008. Ah, tá, porque aqui tá, a DRJ escreveu, a presente notificação foi constituída em 18/7 de 2007. Não. 36, certificado de lançamento em 4/1 de 2008, sociedade depois em 1/2 de 2008 é impugnação. Então, 4/1 de 2008 é a data da ciência do lançamento. Mas ainda assim, ele poderia ser 31/12 de 2008, né? Estaria decaído pelo 150. Pelo 150 estaria. Até 12 de 2002. Pelo 150? 2003, desculpa. 2003. Então, é o que eu tô falando. Eu coloquei aqui que aplicando o 150 seria até engraçado. Eu vou até voltar aqui para ver isso, porque... A DRJ aplicou 173 e considerou decadente até 11 de 2002 e o 13º, não é isso? Isso. Só que a data do término da decadência seria 31/12 de 2008. Isso. Ele foi cientificado em janeiro de 2008, João. Ou seja, pelo 173 não estaria decaído.
Por isso eu perguntei. A DRJ fez a análise do 173 errada. Mas não é essa que é a questão. Não, agora a gente aplica o 150. Saber, se é o caso essa do 150. Que é a questão. Mas se aplicar o 150, não vai ser mais extenso do que já foi dado, vai? É isso que eu tô... É essa a minha ponderação. Eu apliquei o 150, mas pelas minhas contas... Eu tô voltando aqui. Pelas minhas contas, ainda que eu aplique o 150, não será mais extensivo do que já foi dado. Se for o 150, deixa eu ver aqui. Como ele foi cientificado em janeiro de 2008, a competência 12 vence em 2008. Janeiro de 2008. Como ele foi cientificado em... Acho que foi que dia de 2008, João? 4 de janeiro. 4 de janeiro, ainda não estava nem vencida a competência 12. Vence no dia 7, né? A data do vencimento é diferente. É diferente. Até 31 de janeiro ele poderia lançar, né? A competência 12 de 2002, se aplicar o 150, seria... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele poderia ter sido lançado até janeiro de 2008. Então, a competência 12 de 2002, pelo 150, não está decaindo. Não decaiu. Então, isso que a Fernanda fez está certo. Não tem o que prover em relação à decadência, nem pelo 150. Não é porque isso já foi dado na DRJ. Não é esse fundamento, mas a DRJ aplicando o 173 aplicou errado, né? Ele fez a contagem errada, é isso que a gente está querendo dizer. Só que a gente não pode mudar a decisão da DRJ. Tenho lá minhas dúvidas, mas... Eu também tenho dúvidas sobre isso. Não, mas em prejuízo não poderia de todo modo. Prejuízo não. Dúvida de quê? De que a gente poderia alterar esse prazo decadencial e diminuir o que já foi dado? Se a gente não aplicasse o 150, a gente não poderia mexer no que está escrito aí. Estando feito errado pelo 173. Vamos supor que fosse o 173, a gente não poderia mexer no que está feito aí pela DRJ, né? Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. De reformar sem pejos? Eu até troquei essa ideia com Sheila, mas Sheila falou que isso já foi na Câmara Superior. Pública, né? Enfim. Não, mas a Maria Helena falou que reforma sem pejos nem pensar. Não há nenhuma possibilidade, doutor. Já foi dado o contribuinte, mas teve uma decisão... Aplica o 150? Não aplica o 150. Não aplica o 150 porque aqui está expressamente no acordo de recolhimento dizendo que na competência 12 de 2002 não há recolhimento nenhum. Ele faz todo o cálculo do 150 para justificar a aplicação da decadência das demais competências. Sim. E diz, a de 12 de 2002 não pode ser aplicado 150, porque para esse período não houve recolhimento. Então é 173 mesmo. Então tem que aplicar 173. Se é 12 de 2002, venceu em janeiro de 2003, começa a contar janeiro de 2004, portanto, só 2009 estaria decaído. Então não tem decadência de 12 de 2002. Eu não apliquei o 150 não, porque eu estava no outro... Estava na dúvida. Não tem nem que citar decadência no voto, porque... Eu não citei. Ainda que seja matéria de ordem pública, eu vi que a senhora não citou, tá certo. Não tem a decadência. A gente coloca quando tem, né? Eu só afastei a preliminar de nulidade no mérito neguei provimento ao recurso. Então tá tudo certo, Fernanda. Tudo certo. É só a questão que a gente comentou mesmo, que a gente acha que a DRJ fez o cálculo com 173 errado e não tem o que mexer. Isso. Ela fez o cálculo errado, mas ela decidiu certo. Por que ela fez errado? Ela partiu do princípio errado de que a ciência foi em 31 de 12 de 2008. Na verdade, já foi janeiro... Não, ela falou que o término do prazo é 31 de 12 de 2008. Ela errou só a digitação. Ela quis dizer 2009. Porque todo o fundamento dela é considerando que não está decaído. Então deve ter sido um erro de digitação aqui no 2008. Entendi. Porque ela diz isso, no entanto, ela diz que não está decaído nesse período porque não tem pagamento. Tá, beleza. Não, então tranquilo. Vamos votar em votação? Já... Doutor João, como vota? Eu acompanho, parabéns aí por ter, inclusive, resumido o voto, doutora Fernanda. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente.
Doutor Kleber. Dois ou é só um processo? Vai aplicar para os dois, Fernanda, não? Ou a gente vai abrir o outro? É outra coisa. É outra coisa. Então vamos votar nele. Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Esse foi o item 34. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Item 35. Vamos lá. 35. Esse foi a exibição de livros e documentos. Foi solicitado. Foi solicitado que apresentasse os documentos, livro Razão, Diário, Exercício 97, 99, 2006, e documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis, bem como aqueles relacionados aos serviços prestados por cooperativa. O contribuinte apresentou defesa alegando que, preliminarmente, ele não teria que apresentar certos documentos porque estaria alcançado pela decadência, tá? Aduz que a infração não se consumou, que tudo estava baseado na contabilidade de folha de pagamento, que teria sido apresentado para a DRJ, tá? E aí a DRJ, na análise da documentação e da impugnação, preliminarmente ela aduz que, quanto ao argumento da decadência quinquenal, ainda que se afaste, tal argumento não iria proceder, porque ainda que deixe de apresentar um documento, vai haver a multa. Então, assim, independentemente da quantidade de anos, haveria multa porque é por descumprimento de apresentação de livros. Basicamente foi isso. E aí, quando eu parto para o meu voto, eu realmente afasto a preliminar de nulidade, tá? E, justamente, eu ponho esse racional da DRJ, que basta que o contribuinte deixasse de exibir um único documento para que se perfectibilize a materialização da falta. Ou seja, ele deixou de apresentar, se ele não tivesse apresentado tais, ainda que ele entendesse que estava decaído para períodos X, mas que ele apresentasse para o período Y, ele deixou de apresentar para todo o período. E uma só falta já incidiria na hipótese de infração. Portanto, eu nego o provimento ao recurso voluntário, porque houve, de fato, a falta de apresentação de documentação, conforme solicitado pela fiscalização. É como um voto, né? Simples. Tranquilo, Fernanda. Quem é auto de infração de obrigação acessória? É só para o Maurício ter uma noção, descumprimento a questão da apresentação de documentos. A multa é uma multa fixa, então, independentemente que se você considerasse uma parte decaída, mas tendo documentos apresentados em período não abrangido pela decadência, não tem como reduzir o valor da multa, que ela é aplicada no valor mínimo. Então, ela está votando por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Com divergência. Com a divergência da nossa turma, porque eu e o doutor João, a gente tem um entendimento de que a data do fato gerador da obrigação acessória de não exibir documentos é a data da intimação não cumprida. Não é nesse ponto a divergência. A divergência está em que também tipo de documento exigido. E aí são duas situações. Tem essa divergência em relação à data do fato gerador e em relação à questão que a gente acha que a pessoa é obrigada a apresentar todos os documentos que o fiscal intimar para que ela apresente, independentemente se referirem a períodos decadentes ou não, né? Essa é a nossa divergência, né, João, mais ou menos. Mais ou menos, mas na verdade não é exatamente. A divergência é que ele tem que atender à intimação. Se é um documento para o qual ele não está mais obrigado a manter a guarda, digamos que seja um documento que ele tem destruído e não estava obrigado a guardar, ele tem que atender a intimação e dizer, olha, não vou apresentar ou não posso apresentar, porque eu já não tenho mais a guarda desse documento.
O que ele não pode é ignorar a intimação. Esse é que é o ponto de divergência. Eu acho que não tem divergência quanto ao fato gerador, não. O fato gerador é o não atendimento. Não, a turma entende que não. A turma está dando decadência em relação ao fato gerador, porque eles entendem que a data é a data do documento. Eu entendo que realmente hoje, por exemplo, hoje, é o meu entendimento. Você que entende que a data do fato gerador é a data da intimação não cumprida. Isso, se hoje, por exemplo, o entendimento que a gente, exatamente o que a Estela falou, se hoje o fiscal me pede documentos, tanto dos últimos 5 anos, quanto mais 5, ou seja, se ele me pedir 10 anos, eu entendo que ele não pode, que ele só pode me pedir dos 5 últimos, que está decadente. Esses 10, digamos assim, dos 10, só 5 ele pode me pedir. Sim, o entendimento que eu havia entendido do racional do senhor e da Sheila tinha sido de que, não, se hoje ele está me pedindo, hoje ele pode me pedir de 10. Sim, mas peraí, isso tem nada a ver com o fato gerador. Não, mas eles têm entendimento do fato gerador. Não há divergência quanto ao fato gerador dessa multa. O fato gerador é o descumprimento da intimação e ele ocorre no momento que a intimação é descumprida. A questão é, que eu me lembro muito bem do arrazoado do Paulo, a questão é, tudo bem, o fato gerador é hoje, data da intimação, mas a intimação se refere a uma exigência descabida, porque ele não tinha guarda. Pode, embora seja hoje o fato gerador, poderia ter havido a intimação? Essa que é a discussão. Então, não é o momento da ocorrência, é se há a ocorrência do fato gerador. Não é o momento da ocorrência. Quem entende, quem é divergente entende que essa intimação é irregular, portanto, não há o fato gerador. Não tinha que ser cumprido. Exatamente. Isso. Mas não há divergência quanto ao momento que ela ocorre. Se ocorreu a infração, é no momento do descumprimento da intimação, e não no momento relacionado ao tributo, aos documentos exigidos. Eu tinha entendido de outro jeito. Não, acho que não, porque o fato gerador é a situação descrita na lei, e a situação descrita na lei é descumprir a intimação. Então, ocorre no momento em que ele descumprir a intimação. E nesse caso, é provavelmente porque, independentemente da data, ainda que fossem datas período que eu entendo que não estaria decadente, ele deixou de apresentar, e deixando de apresentar, incide na hipótese legal. Ok. Tranquilo. Doutor João, como voto? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu endosso aí as palavras do doutor João. Para aqueles que entendem que a intimação, além do prazo decadencial, poderia haver a necessidade de resposta, né? Então, segue a linha do Dr. João. Eu já entendo que não precisa nem responder se está dentro do prazo, não está dentro do prazo decadencial, eu acho que não haveria essa necessidade. Então, eu endosso as palavras do Dr. João e eu acompanho a relatora. Eu fiquei numa dúvida, João, porque a gente tem discutido isso, e aí em relação a essa questão da data do fato gerador, eu entendo que há divergência sim, porque a gente está sempre calculando, a gente tá levando em consideração, quando a gente faz o nosso voto, a gente está pegando a data da intimação não cumprida, e isso nunca vai dar 5 anos. Eu e você. Exatamente. E o pessoal não usa essa data, eles estão usando outra data. Não. Eu tá enganado, pode pegar os exatamente o que o João colocou, entendeu? Exatamente o racional que o João explicitou aí como voto. Esse não é o racional do Dr. Kleber, por exemplo, quando ele faz o voto dele. Ele não fala que é aquela mas ele já mudou, ele entendeu que era decadência, mas ele mudou o voto dele, entendeu? Ele não tem colocado mais decadência. Ah, tá, entendi. Porque eu lembro que existiam votos que mudou no debate. A data não era essa, né? Essa era a minha dúvida. Eu lembro que não é a data, Sheila. A divergência é se o fato gerador ocorreu ou não. Não, eu sei, mas eu lembro que os votos do Kleber eram nesse sentido, de que a data era a data dos documentos. Isso foi assim, depois foi... Ah, tá. Como diria o doutor Marcelo, depois ele evoluiu. Não, então o doutor Wesley acompanha... Eu não lembro se... Eu acompanho a relatora nesse caso. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho.
Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 35. O item 36 foi retirado de pauta, por solicitação do conselheiro. Item 37, esse município de Cruz Maltina, da minha relatoria, são 3 processos. Um é obrigação, os 3 são a mesma coisa, vai ser o mesmo voto, vai ser idêntico. Um é terceiros, o outro é segurados e o outro é a patronal. Vou pegar um voto aqui, todos eles vão ser as mesmas alegações, o recurso é igual, é idêntico. Então, são autos de infração de obrigação principal. No caso, cada um vai se referir a determinadas contribuições, né? Um é terceiros, o outro é segurados e o outro é a patronal. Incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais e as bases de cálculo foram apuradas com base nos empenhos e documentos comprobatórios, que foram eles, por meio das notas de empenho, o município foi intimado para apresentar recibos, notas fiscais, toda essa documentação aí. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso em que ele alega, basicamente são esses 2 pontos. Decadência integral do crédito tributário e que o representante do município não cometeu a questão da sonegação, que não tinha que ter tido representação fiscal para fins penais. Que ele alega que o outro, acho que ele queria tirar a culpa dele, né, como representante da prefeitura. Então, basicamente, o recurso se restringe a ficar falando em relação à culpa dele, em relação a essas questões. Então, o recurso, e aí ele fala que não caberia a representação fiscal, enfim. Então, em relação à questão da representação fiscal, eu não estou conhecendo, estou aplicando a súmula CAF 28, e em relação à decadência, eu considero que a análise da decisão de piso foi correta, ela apresentou um 731 do CTN, aqui em relação, o auto foi lavrado em 12/9/2008, abrangendo as competências de 2003, janeiro de 2003 a dezembro de 2003, com ciência pessoal da impugnante em 15/9/2008. Então, aqui não há decadência nem pelo 173, nem pelo 150. Então, eu estou afastando a decadência. Então, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais, afastando a decadência, que eu não coloquei aí, negando o provimento. Certo? É bem simples aqui. Os autos estão fartos de prova e ele não contesta a questão dos contribuintes individuais, mas ele basicamente fica alegando em relação à culpa dele e em relação à decadência. Algum questionamento? Então, doutor João, como vota? Acompanho. Isso vai ser para os 3, tá? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Então, vai ficar acordam os membros do colegiado. Por unanimidade de votos, em afastar, conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais, afastar a decadência, negar-lhe provimento. Isso para os 3 itens. Indo para o 37, 38 e 39. 40, da doutora Letícia. Soprano eletrometal. Esse recurso voluntário é semelhante à tese do último julgado pela doutora Fernanda. É um recurso voluntário em face do lançamento de uma multa
por violação ou obrigação acessória de lançar nas contas contábeis corretas algumas rubricas que são detalhadas aqui no meu relatório, qual eu me reportei ao relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos do recurso voluntário são a decadência e a violação à legalidade e à desproporcionalidade da pena. Quanto à preliminar de decadência, inicialmente registra-se que, tratando de obrigação acessória, deve ser aplicável a regra do artigo 173, inciso 1 do CTM. No caso, o auto de infração reporta-se a falhas na contabilidade da recorrente do período de janeiro de 99 a dezembro de 2006. A recorrente, por sua vez, foi cientificada em agosto de 2007. O acórdão recorrido considerou o prazo decadencial de 10 anos já declarado inconstitucional pelo Supremo. Não obstante a ocorrência da decadência do direito de lançar as competências de 99 a 2001, permanecem competências não albergadas pela regra decadencial e que legitimam a aplicação da multa. Aí eu falo que o auto de infração materializou a aplicação de multa única, né, de todas as competências, eis que, independente da quantidade de obrigações acessórias descumpridas, atrai a aplicação da Lei 8.212, que preconiza a multa. E eu afasto a preliminar de decadência. E quanto à tese de que é evidente que a pena da suposta infração é ilegal, pois se baseou em decreto, né, fala que houve uma violação ao princípio da legalidade, com base nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CARF, eu adoto as razões do acórdão recorrido, que são conclusivas e suficientes para fundamentar essa questão de violação à legalidade, né, refutando, ao final, o argumento de desproporcionalidade da multa. Este é o processo. Tem algum questionamento? Situação similar da doutora Fernanda? Multa mínima, não tem como excluir um valor, afastando a preliminar de decadência, negando provimento ao recurso. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência, negar provimento ao recurso. Próximo item também da doutora Letícia. Item 41, Automóvel Clube de Balneário Camboriú. Esse caso é um recurso voluntário por contribuições previdenciárias. Já foram descontados dos segurados empregados relativos ao período de janeiro de 97 a março de 2007 e que não foram descontados e não recolhidos ou repassados. Eu tenho um relatório fiscal de folha 66 que destaca os fatos geradores que se pautou a fiscalização. Foi, inclusive, emitida uma representação fiscal para fins penais com base no crime de apropriação indébita previdenciária. O recurso voluntário foi interposto sustentando decadência e no mérito, que, diante da decadência, o lançamento deve ser anulado, bem como que houve falha na utilização de índices de atualização monetária sem previsão legal sobre o valor originário, ou seja, foi adotado um índice de atualização de 100%, indistintamente, para todas as competências elencadas. Eu iniciei com a análise da decadência, as contribuições lançadas referem-se ao período, a competência de janeiro de 97 a março de 2007, ela teve ciência
em 24/7/2007. Eu cito a súmula CARF, porque claramente é o caso, né, da contagem do prazo com base no artigo 173, inciso 1, súmula número 106. Portanto, as contribuições sociais das competências, eu preciso confirmar esse prazo aqui, João. Eu não revi esse cálculo. Portanto, as contribuições sociais das competências de janeiro de 97 a junho de 2001, com exceção da competência de dezembro de 2000, que poderia ser lançada até 31/12/2007, estão integralmente decaídas, com fundamento no artigo 173, inciso 1. Quanto à questão de mérito, eu mais uma vez me reporto aos fundamentos do regimento interno, do artigo 57, me reportando ao acórdão recorrido, porque aclara essa questão dos 100%, que não são verdadeiros, que houve atualização distinta de 100%. Ele mostra esse demonstrativo do débito, mostra por competência o valor original, o atualizado, que é o mesmo original sobre o qual incidem os juros, e não teve qualquer questionamento em relação a juros. Então, eu dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições desse período, com exceção da competência de dezembro de 2000. Vocês conferiram esse prazo? Estou aqui conferindo. Eu vou olhar aqui. A ciência foi 24/7/2007 e o período é 1/1/97 Para mim está tudo decaído aqui. a 3/2007. Não, desculpa, 3/2007. Eu estou olhando a data errada aqui. Peraí. Foi até 3/2007, João. Tá. Eu coloquei até junho de 2001. A de junho de 2001 poderia ser lançada até junho de 2007. Não, no caso da aplicação de 31. Isso, do 171, e se tratando de contribuição previdenciária, sempre, como vai terminar sempre num dia 31 de dezembro, né? Tem razão. Prazo decadencial, então a competência decaída vai ser sempre até o mês 11, até novembro. De 5 a 6 anos atrás. Até o mês 11 de 2000. De 2001. De 2001. Porque 2001 poderia ser lançado em 2002. Aí você conta 2002, 3, 4, 5, 6. 31/12/2006, decaiu 11 de 2001. 12 de 2001 poderia ser lançado em janeiro de 2002. Portanto, o termo inicial é janeiro de 2003. Termina 31/12/2007. Aí não estaria decaído 12 de 2001. Então, até 11 de 2001 está decaído, pela regra do 173. Então, alterei aqui. Eu vou alterar aqui. Habilitar edição. Eu vou alterar meu voto para reconhecer a 11 de 2001. Isso. Reconhecer a decadência do crédito lançado até 11 de 2001, inclusive. É bom botar esse inclusive aí. Exato. É uma redundância que o pega, né? Que o povo fica... Às vezes tem gente, mas tá dentro ou tá fora? Fala até, inclui o até, né? Vai ficar reconhecer a decadência, e aí não teve mais nenhuma matéria. Não, eu me reportei, não tem defesa, né? No mérito você está reiterando o 57, tá? Pelo 57. Então é negar provimento ao recurso. Reconhecer a decadência e negar provimento. Doutor João, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley? Acompanhe, presidente. Doutor Kleber?
Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Que eu também acompanho. Então, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência das contribuições referentes reconhecer a decadência das competências até 11 de 2001. Ele pediu no recurso, doutora Letícia? Ou é de ofício? Pediu? Senão seria dar parcial provimento. Foi a tese única central dele, foi a decadência. Então é dar provimento. Parcial. Parcial porque teve aquele negócio dos 57 da DRJ, né? Que ele fala da atualização monetária. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 11 de 2001, inclusive. E o item 42 a gente fez ontem. O item 43, também da doutora Letícia. Luiz de Franca, sei lá. Esse recurso voluntário é contra o acórdão que lançou contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações atribuídas a segurados empregados referente à obra de uma construção civil de responsabilidade da pessoa física do Luiz França, apurados, e foi apurado através do procedimento de aferição indireta. Eu citei o relatório fiscal, que se especificou as contribuições sociais lançadas, se referindo a tais rubricas, a parte de segurados empregados, destinados ao financiamento por acidente de trabalho, e eu me reportei aqui ao relatório do acórdão recorrido. O acórdão recorrido reconheceu a legalidade da aferição indireta, sendo que o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física pode ser obtida mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas CUB, divulgadas mensalmente na imprensa de circulação regular. E o acórdão afastou a decadência, porquanto considerou o prazo decenal para o lançamento tributário. Interposto recurso voluntário em que se sustenta em síntese que todas as contribuições foram pagas tempestivamente pelo recorrente. É que a obra teria sido concluída em novembro de 98, havendo recolhimento da guia quando da expedição das certidões de quitação pela prefeitura, sendo as contribuições, outrossim, quitadas ao término da obra, consoante a GPS paga em novembro de 98. A ocorrência da decadência do lançamento. Eu iniciei analisando a decadência. O recorrente ele foi cientificado em agosto de 2006. Por sua vez, o lançamento tributário reporta-se à obra concluída em novembro de 98, que decorreu no pagamento de contribuições sociais nessa mesma competência, que está as folhas, esses pagamentos junto à guia, está nas folhas 27 a 37. Não obstante constar na NFLD que a competência do lançamento seria constou que seria de fevereiro de 2006, tem-se que esta foi identificada por ser a última competência investigada, confira-se. Aí consta lá no relatório que o salário de contribuição a regularizar, obtido por aferição direta, conforme cálculo do aro,
após a aplicação das alíquotas, nas competências porque pela aferição direta eu considero esse período da investigação, né? O fundamento legal para aferição da competência da NFLD encontra-se no artigo 435, né, que eu citei por que consta que está na NFLD a competência de fevereiro de 2006. Todavia, é extremo de dúvidas que os fatos geradores das contribuições remontam ao ano de 1998. Nesse sentido, é inexorável a ocorrência da decadência tributária, eis que reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos consoante a súmula vinculante número 8. Deve prevalecer no que devendo prevalecer em relação à decadência os dispostos no artigo do CTN, prazo de 5 anos. Em se considerando o pagamento antecipado do tributo, o que atrai a regra de contagem decadencial do artigo 150, tem-se que, em novembro de 2013, decaiu o direito do fisco em proceder ao lançamento, extinguindo-se por derradeiro o crédito tributário. Então, eu voto por dar conhecimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento. Você está reconhecendo a decadência pela questão da inconstitucionalidade daquela súmula do STF. Mas a questão aqui é, pela documentação que ele apresentou, há provas de que, naquela data que ele alega, que ele concluiu a obra, aquela metragem que foi levantada pelo fiscal, ela já estava concluída? Essa é a questão. Essa é a minha dúvida. Eu estou procurando o aro. Eu estou olhando aqui para ver o aro. Ele mostra o acréscimo de área construída por ano. O aro, você quer saber? O aro está no 22. Não cheguei. Já não pensei nisso. Ele colocou o término da obra 22/2/2006. Aí ele, pelo que eu entendi, ele anexou umas certidões aí da prefeitura e tudo para comprovar essa decadência. Ele, para mim, foi muito simples. Ele terminou a obra em 98, pagou tudo e depois teve uma aferição indireta dessa obra. Eu não cheguei nesse raciocínio que vocês estão falando. A dúvida é se ele terminou em 98. Sim, mas tem alvarás da prefeitura. São várias obras, né? São várias casas que ele construiu. Mas o alvará autoriza ele a construir. O alvará é autorização para construir, não é para terminar a obra. A BITS atestaria o término, né? Sim, o ABITS atestaria o término. Com certeza, o alvará não. Aí o que se faz em relação a essa questão da decadência, ele tem que apresentar outros documentos de prova, que no caso seria o IPTU, a questão do imposto de renda, se ele vinha declarando isso no imposto de renda com essa metragem. São provas que, como ele não regularizou a obra perante a Previdência na época, ele teria que fazer para comprovar a decadência, entendeu? O fundamento do lançamento é todo na decadência decissional, o fundamento da decisão recorrida, toda com base na decadência decissional, tendo sido levantada dúvida alguma de que a obra foi concluída em 1989. 1998. O acordo me fez ficar bem tranquila em relação à conclusão, sabe? O Paulo está falando e eu realmente não me ative tanto a essas provas técnicas, porque o acórdão recorrido ele é muito decadência de 10 anos,
sabe? Ela tem razão. Só que, é claro, se lá no momento da decisão, viu, doutor Paulo, o entendimento do julgador era que a decadência era de 10 anos, ele não ia precisar analisar a questão da conclusão da obra, porque estaria tudo contido no prazo de 10 anos. Agora, aqui aplicando um prazo diferente, que é de 5, a gente tem que saber qual é o que do fato gerador está antes ou depois dos 5. Que está tudo dentro dos 10, a gente não tem dúvida. O que não sabemos é o quanto, se é que há um tanto antes e depois dos 5. E é essa que é eu concordo com a doutora Sheila, essa que é a prova que não tem. Por que não tem no acórdão? Nada fala disso no acórdão. Porque ele já presumiu um prazo maior. O acórdão fala, mas fala precariamente. Ele diz o seguinte: ainda em relação à decadência, registra que a NFLD é de 8 de 2006 e o aro que ensejou o presente de lançamento foi emitido em 2 de 2006. O próprio contribuinte admite que o início da obra foi em 97, conforme o alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal tal. Assim, não há que se falar em decadência, porque o lançamento foi perpetrado dentro do prazo da lei tal. Sim. Ele considerou esse contexto da época em que foi realizada a obra, mas não bateu martelo aqui sobre dizer se ela foi ou não foi concluída em 98, entendeu? Assim, exatamente. Aí eu entendo que eu não posso decidir assim, dizer que ela não foi concluída em 98, porque eu estaria decidindo em primeira mão. Se for o caso, é declarar a nulidade dela para a autoridade de primeira instância diga. E esse fundamento é válido ou não, entendeu? Ou então, se achar que está superado pelas provas dos autos... Aqui nas folhas, o documento 8, nas folhas, eu não numerei o processo não está numerado. Não, está aqui. Folha 102 em diante, tem umas certidões da prefeitura de quitação para fins de transmissão. Não sei se isso serviria como prova, mas... ele, inclusive, fala isso, né? Acho. Área do terreno, 400 metros. Área edificada. São várias certidões, porque são várias casas, né? Aí aqui está 219,10. E aí tem várias metragens. 209. E aqui a prefeitura está certificando. Certificamos para os fins especificados que o imóvel é assim edificado... Quitei com o IPTU os anos de 98. E aqui nessa certidão da prefeitura fala que ele tinha essa área edificada em 98. Não está muito legível não, mas aí, se a gente somar essas áreas, a gente pode verificar se bate com o aro. É isso que ele alega no recurso, né? Bom, eu concordo com o Paulo que se a gente for manter, se tiver documento nos autos que comprova que haja fato gerador não decaído, nós não podemos decidir sobre isso. Eu concordo com o Paulo, porque essa decisão, a gente estaria suprimindo a primeira instância. Não, mas aqui tudo estaria, eu acho. Decaído? Estou somando aqui as áreas. Então, eu concordo com o Paulo. Agora, uma alternativa seria... eu acho que é uma boa alternativa que o Paulo sugeriu, tem razão. A gente anular o acordo, pedir para decidir de novo, porque aí a DRJ vai ter que baixar em diligência, para que se separe... Oi? A Sheila está achando que talvez permita verificar a área construída aí, pelas certidões. O Kleber tem experiência nessas coisas de obra de construção civil, Kleber. Vê se esses documentos não estariam aptos da prefeitura. Eu acho que eles são aptos, eu não tenho dúvida. Está na folha 102. Porque são só para ver se eles cobrem a área. Tem que ver se cobra a área, teria que somar aqui. 102? Isso. Aqui, o aro tem uma área de... Deixa eu ver aqui quantos. Tá dando mais ou menos, acho que é 1.060 e 60, uma coisa assim, essa soma desses documentos aí, se eu conseguir ler direito. 1.146, a área da obra, tá aqui na folha 22. Aqui tá dando 1.060 e 60, se eu somei certo. Mas aí pode somar aí, porque tá muito ruim de ler. O ar é 1.170 e 46. Não, mas esse documento da folha 102, 104, 103,
É uma certidão de quitação do IPTU. Mas ele diz a área do imóvel, entendeu? Ele fala que naquela data de 98, ele O IPTU quitou... é devido mesmo. Assim, mesmo que ele tenha uma certidão de quitação de IPTU, não significa que a obra terminou, porque mesmo durante a construção... Tem, porque eles reduzem o valor do IPTU à área construída, e aí está dizendo que foi edificada. Um dos documentos aptos a comprovar decadência lá pela... sim, não, tá, entendi. Porque se tiver uma certidão dentro do prazo decadencial, com a área total já construída, significa que terminou a obra no período. Tem razão. Isso. Aí na IN eles falam que um dos documentos aptos a você identificar a decadência é o IPTU, é justamente o IPTU. Para ver a área construída. Para ver a área construída naquela época, entendeu? No momento do lançamento do IPTU. Isso. Se o IPTU lançou isso, é porque realmente estava edificado, senão ele ia cobrar pelo lote, que é mais vantajoso, né? Da 103 aqui, por exemplo, tá ruim de ler, mas eu não estou vendo, tem área edificada de 209 metros quadrados. A questão é saber se essas coisas do IPTU se referem a esses lotes que foram levantados. Essa matrículazinha aqui, esse número de registro aqui. É uma questão de prova mesmo, né? Assim. Tem que analisar essas provas. Seria o caso da gente fazer uma vista em mesa e dar uma olhadinha? Eu acho que pode, né? O que a senhora acha, doutora Letícia? A gente sai com vista em mesa, a gente dá uma olhada. Porque a ideia aqui, doutora Letícia, é a gente tentar decifrar esses documentos das folhas 102 e seguintes, para saber, deduzindo ali a área tida por edificada pela prefeitura, saber se toda a área tributada teria sido concluída antes de 5 anos do lançamento. E também eu vou olhar melhor o acórdão recorrido, porque realmente eu tive muita segurança que a DRJ já considerou esse momento de 98. Eu acho que também, além dos documentos, analisar isso. A conclusão que a gente vai chegar, se tiver alguma área remanescente não decaída, é a que o doutor Paulo falou. Tem que mandar para a DRJ julgar essa área não decaída, antes da gente julgar aqui. Porque senão a gente estaria julgando sem ter decisão de primeira instância. Porque aqui está aparecendo, quando você olha, e aí na vista de mesa a gente vai ver, mas nos aros, tem outros aros além daquele da área de 1170, e eu não sei se o que foi lançado aqui foi os 1170, eles estão jogando uns debicades aqui, 35, 864, 1969. Eu não sei se cada aro dessas casas estão num auto de fração diferente. Pelo que eu li na decisão de primeira instância, parece que são 5 nesse auto de infração. Tudo nesse mesmo, né? Ele jogou tudo nesse alto, né? Eu não sei se tem outro. Que é 1966. A questão é que você tem um de 1170 e 46, e logo abaixo você tem vários aros nessas metragens coincidentes até com essa... Aí eu não sei se esse de 1170 está englobando, está 203,90, 213,10, 219,10. Se esses aros seguintes, aquele grandão de 1170, englobam esses pequenos, entendeu? Tem que olhar direitinho, com calma mesmo. Não é uma coisa para a gente decidir agora rapidamente, não. 209. Então, eu acho que é mais prudente a gente tirar em vista, né? Porque, veja bem, ele lançou 64 mil. Bom, pode tocar para frente. Vamos. Tira o visto em mesa, a gente dá uma olhada e depois volta nesse processo aqui. 64 mil é justo o aro grandão. Tá batendo direitinho, 1170,46. Qual que é a certidão dele? Qual folha? Agora, o dele não tá batendo, não. Pelas contas que eu fiz aqui, tinha dado 1.060,60. Folha 102. Mas vamos fazer a vista em mesa, aí a gente dá um intervalo agora também. Já são 10h20. Pode ser? Aí a gente volta nele até o fim da sessão de julgamento. Eu vou marcar aqui em vista em mesa e vou interromper a gravação e aí a gente faz um intervalo de 15 minutos. Ok.
Certo, Fabiana? Oi, presidente. Nós vamos parar a gravação, tá bom? O item que a gente estava discutindo aqui vai sair em vista em mesa. O 43. Gravação encerrada, presidente.